Graça e paz, pastora Dainel, aqui agora para a continuação do livro de Gênesis. Ontem começamos o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né, o livro dos inícios, o livro do começo, o livro das origens, né, e lemos do capítulo 1 até o capítulo 5, onde vemos ali o primeiro homem e a mulher, né, que passam a governar, a gerar filhos, né, onde no primeiro e segundo capítulo nós vemos aí onde Deus cria todas as coisas, cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, vem também cria a mulher, a sua auxiliadora idônea, eles se unem. No capítulo 3, no jardim do Éden, a tentação e o pecado. Felizmente o homem e a mulher desobedecem, caem e gera toda essa fruto do pecado, né, que é a morte, como diz lá em Romanos. E Caim e Abel, né, como esse primeiro homicídio que aconteceu, né, na Bíblia, na família, né, infelizmente. E no capítulo 5 nós vemos a descendência de Adão, onde concluímos lá no final com Noé. E agora nós vamos ler a partir do capítulo 6, onde Deus faz uma nova aliança, a primeira aliança com Adão e Eva e a segunda aliança agora com Noé. A renovação da aliança, né? Diz assim o texto lá em Gênesis capítulo 6, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aqueles que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias são 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem, o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que nasceram, as aves dos céus, porque estou triste por havê-lo feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Façam a arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Façam a cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a vocês e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho a sua fêmea.
Mas com animais impuros leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra seca, sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado, e Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos e a sua mulher, as mulheres de seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais, segundo a sua espécie, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos. Como Deus havia ordenado a Noé, o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. As pessoas, os animais, os seres que rastejam, as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E a chuva do céu se deteve, e as águas iam escoando continuamente face a face da terra. Ao fim de que 150 dias as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos nas montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito a arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 127 dias do segundo mês, a terra estava até seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras,
ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim, como lhe dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei. Bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano, segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem sobre ela. Deus também disse a Noé aos seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. A partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou com nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-no sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a visse. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Capítulo 10. São estas gerações de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé, a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Arquenais, Rifate e Torgama. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Donadim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Os filhos de Cã foram Cush, Misaim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reoboté-ir e Cailá. E entre Nínive e Cailá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim, Patrocim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Cafitorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et,
e também os Jebuseus, os Amoreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Avardeus, os Zemareus e os Emateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo até Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, ademais Zebuim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e suas terras e suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmãos mais velhos de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afarxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ru, Jeta e Mas. Afarxade gerou Salá e Salá gerou Eber. A Eber nasceu 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque os seus dias se repartiam na terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodã, Selef, Azarmavé, Gezá, Arodão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha no oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, as suas terras e suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Leitura de hoje, pastor Adair